Saudações, corajosos espectadores! Bem-vindos a um mergulho no reino do medo, onde pesadelos se tornam realidade e o desconhecido espreita nas sombras. Antes de adentrarmos essa jornada arrepiante, gostaríamos de pedir algo especial a vocês. Por favor, deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, para que possamos continuar trazendo a vocês conteúdos aterrorizantes. Assistam até o final e escutem o recado, isso ajuda muito. Além das sombras. Há muitos anos, em uma pequena cidade isolada, existia uma mansão antiga e abandonada. Acreditava-se que ela era assombrada por espíritos malignos e que quem ousasse entrar em seus portões jamais retornaria. Ninguém tinha coragem de se aproximar, exceto um grupo de amigos destemidos que decidiram desvendar os mistérios sombrios que envolviam a mansão. Emily, uma jovem destemida e apaixonada por aventuras, sempre foi fascinada pela mansão sombria que se erguia imponente nos arredores da cidade. Acreditando que a verdade estava além das histórias assustadoras que circulavam, ela convenceu seus amigos a se juntarem a ela em uma investigação corajosa durante uma noite de lua cheia. O grupo se reuniu no quintal da mansão, cada membro equipado com lanternas brilhantes, câmeras para capturar evidências e equipamentos de detecção paranormal. A excitação e nervosismo se misturavam em seus corações, mas eles estavam determinados a desvendar os segredos sombrios que assombravam aquele lugar há tanto tempo. Emily olhou para seus amigos com um sorriso corajoso e disse: "Estamos prestes a entrar em território desconhecido, mas juntos somos fortes. Vamos descobrir o que se esconde nessa mansão e trazer a verdade à luz." Com a palavra de encorajamento de Emily, o grupo se aproximou dos portões enferrujados da mansão sombria. O vento sussurrava assustadoramente entre as árvores e as sombras pareciam ganhar vida nas paredes antigas. Eles trocaram olhares nervosos, mas não permitiram que o medo os dominasse. Emily deu o primeiro passo, empurrando o portão com um rangido arrepiante. Cada passo que eles davam ecoava pelos corredores vazios da mansão. Eles estavam decididos a descobrir a verdade por trás das histórias macabras que a cercavam. Enquanto adentravam a mansão, a escuridão abraçou seus sentidos, tornando-se quase palpável. A luz das lanternas revelava sombras dançantes nas paredes cobertas de teias de aranha. Os passos ecoavam como sussurros estranhos, aumentando a sensação de que não estavam sozinhos. Os amigos mantinham-se unidos, confiando uns nos outros para enfrentar o desconhecido. Cada canto escuro, cada porta emperrada e cada sala silenciosa os impulsionavam a continuar. Eles capturavam imagens, gravavam sons suspeitos e buscavam qualquer evidência que pudesse confirmar ou refutar as histórias de assombração. À medida que exploravam os cômodos empoeirados e corredores estreitos, suas emoções oscilavam entre o medo e a empolgação. A atmosfera sobrenatural pesava sobre eles, como se os espíritos antigos estivessem observando cada movimento. Mesmo em meio à escuridão e ao desconhecido, o grupo se mantinha unido, apoiando-se mutuamente. Eles avançavam com coragem, determinados a enfrentar os desafios que a mansão sombria lhes apresentava. A investida na mansão sombria marcou o início de uma jornada aterrorizante para Emily e seus amigos. Com cada passo ousado que davam, eles se aproximavam cada vez mais da verdade oculta naquelas paredes sombrias. Eles não sabiam o que encontrariam, mas estavam prontos para enfrentar o desconhecido e revelar os segredos obscuros que há tanto tempo assombravam aquele lugar assustador. Os amigos adentraram a mansão sombria, e a atmosfera pesada do local envolvia cada um deles como uma densa névoa de mistério. À medida que caminhavam pelos corredores empoeirados, os sussurros começaram a preencher o ar. Eram vozes indistintas, sussurrando palavras ininteligíveis, mas carregadas de uma aura perturbadora. Emily franzia a testa, tentando captar as palavras sussurradas, enquanto George, o cético do grupo, tentava encontrar explicações racionais para os sons estranhos. Sarah, por sua vez, sentia uma arrepiante sensação de presença malévola ao seu redor, como se algo sombrio espreitasse nas sombras. Os sussurros pareciam se intensificar à medida que avançavam pela mansão, acompanhando cada passo que davam. Eles ecoavam pelos corredores vazios, deixando os amigos inquietos e alertas. Os cabelos na nuca de Sarah se arrepiaram, e ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo não estava certo naquele lugar sinistro. Enquanto os sussurros persistiam, a tensão entre o grupo aumentava. Eles trocavam olhares preocupados e cautelosos, conscientes de que estavam lidando com forças além da compreensão humana. Os sussurros pareciam direcionados a eles, como se os espíritos que assombravam a mansão tentassem se comunicar ou intimidar.
Sarah, com sua sensibilidade única, percebia que aquelas vozes não eram meras ilusões ou fruto de suas mentes assustadas. Havia uma presença palpável e maligna ali, e ela sentia seus instintos lhe avisarem sobre o perigo iminente. Enquanto o grupo continuava a explorar, a intensidade dos sussurros aumentava, envolvendo-os em uma aura de medo. O ambiente se tornava cada vez mais opressivo, e os amigos lutavam para manter a calma e a coragem diante das vozes enigmáticas. Em um momento de silêncio tenso, Emily olhou para seus amigos, uma mistura de determinação e apreensão em seus olhos. "Vamos seguir em frente", disse ela, tentando manter a voz firme. "Não podemos deixar que esses sussurros nos intimidem. Temos que descobrir a verdade sobre essa mansão, não importa o que aconteça." Com renovada coragem, o grupo decidiu avançar, enfrentando os sussurros e a presença maligna que permeava aqueles corredores sombrios. Eles sabiam que estavam adentrando um território desconhecido e perigoso, mas estavam determinados a desvendar os segredos ocultos naquela mansão assombrada. Enquanto continuavam a sua exploração, os sussurros permaneciam como uma constante recordação de que algo sobrenatural e aterrorizante habitava aquele lugar. Mas os amigos mantinham-se unidos, buscando respostas e preparados para enfrentar o que quer que encontrassem pela frente. À medida que o grupo adentrava mais profundamente na mansão sombria, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Os corredores estreitos pareciam se estender infinitamente, e a escuridão se adensava ao seu redor. O ar ficava mais denso, quase difícil de respirar. De repente, um estranho ruído ecoou pelos corredores, seguido por uma piscadela das luzes. O coração de Emily acelerou, enquanto os demais amigos lançaram olhares apreensivos uns aos outros. Era como se a própria mansão tentasse mantê-los presos em seu abraço sombrio. E, então, a escuridão total os envolveu. A mansão mergulhou em uma negrura impenetrável, impedindo que qualquer raio de luz chegasse até eles. A escuridão era tão intensa que parecia ganhar vida, sussurrando segredos ocultos e alimentando os temores mais profundos de cada um. Emily apertou firmemente a lanterna em sua mão, sua luz tênue e trêmula se tornando sua única âncora naquele mar de trevas. Com cuidado, eles deram passos hesitantes, os sons de seus próprios passos ecoando de maneira assustadora. Cada pequeno ruído era amplificado naquela escuridão opressiva, alimentando sua inquietação. A mente de Sarah estava repleta de dúvidas. Será que eles conseguiriam sair daquela escuridão? Será que encontrariam uma maneira de trazer a luz de volta? O medo começou a se insinuar em seu ser, mas ela se recusou a deixar que ele a dominasse. Inspirando profundamente, ela se concentrou em sua intuição e seguiu em frente. Com passos cautelosos, eles exploraram a mansão às cegas, tateando pelo caminho desconhecido. O silêncio opressor era quebrado apenas pelos sussurros distantes que pareciam se intensificar na escuridão. De repente, a luz de uma lanterna tremeluziu à distância. Jorge a avistou e apontou em sua direção. Um suspiro coletivo de alívio escapou dos lábios dos amigos enquanto eles caminhavam em direção à fonte de luz. Era um corredor parcialmente iluminado, onde uma das lâmpadas ainda funcionava. Apesar do pequeno alívio, a escuridão ainda os rodeava, ameaçando engolfá-los novamente a qualquer momento. Eles sabiam que precisavam encontrar uma saída o mais rápido possível. Com coragem renovada, avançaram pelo corredor iluminado, conscientes de que a batalha contra a escuridão não havia terminado. Cada passo era uma prova de resistência e determinação. Cada vez que as luzes piscavam e falhavam novamente, eles se agarravam à sua determinação, encontrando forças uns nos outros para continuar. Eles sabiam que somente a luz poderia dissipar as sombras que os cercavam. Finalmente, após um percurso árduo e tenso, uma luz brilhou no fim do corredor. Era uma porta aberta para o exterior, e eles sentiram um alívio imenso ao verem a luz do dia. Com um último esforço, eles atravessaram a porta e emergiram da escuridão profunda da mansão sombria. Enquanto olhavam para trás, os amigos perceberam que haviam conquistado um pequeno triunfo contra a escuridão. Ainda havia muito a enfrentar, mas a experiência fortaleceu seu vínculo e sua determinação de descobrir a verdade que a mansão escondia. Com as lanternas acesas e corações resilientes, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar os desafios subsequentes que a mansão sombria reservava para eles. Jorge, conhecido por sua postura cética diante do desconhecido, nunca imaginou que um dia se encontraria face a face com o sobrenatural. O encontro com a aparição fantasmagórica no espelho antigo foi um choque profundo para ele e para o restante do grupo. Enquanto os amigos exploravam os cantos empoeirados da mansão, Jorge se viu atraído pelo brilho sutil do espelho antigo.
Intrigado, ele se aproximou e, sem hesitar, olhou para o reflexo que o espelho lhe oferecia. No entanto, assim que seus olhos encontraram a imagem refletida, seu coração pareceu congelar no peito. O que ele viu era além da compreensão humana. Uma figura translúcida, etérea e perturbadora olhava diretamente para ele através do espelho. Seus olhos vazios emitiam uma aura sinistra, e sua expressão era de tormento e sofrimento. Jorge soltou um grito de horror, seus pés recuando automaticamente, enquanto ele tropeçava em sua própria agonia e se afastava rapidamente. Sua mente racional estava em conflito com o que seus olhos haviam testemunhado. A aparição fantasmagórica no espelho era um lembrete cruel de que havia algo mais além da compreensão humana, algo que não podia ser ignorado ou negado. Os demais amigos, alarmados pelo grito de Jorge, correram em sua direção, preocupados com o que poderia tê-lo assustado tanto. Ao encontrá-lo ofegante e tremendo, eles questionaram o que havia acontecido. Jorge, lutando para recuperar o fôlego, apontou com o dedo trêmulo para o espelho. "Eu vi, e um fantasma", murmurou ele com voz trêmula. Seus olhos ainda refletiam o terror que havia presenciado. Os amigos se aproximaram cautelosamente, olhando para o espelho com um misto de curiosidade e medo. Eles esperavam encontrar uma explicação lógica para o que Jorge havia visto, mas quando olharam para o espelho, viram apenas seus próprios reflexos distorcidos. O espelho, agora sem a presença sinistra que Jorge havia testemunhado, parecia tão inofensivo quanto qualquer outro objeto. Eles olharam uns para os outros, sem palavras, tentando processar o que acabará de acontecer. Sarah, com sua sensibilidade aguçada, sentiu uma presença residual no ar. Ela percebeu que a aparição fantasmagórica no espelho era uma manifestação momentânea, um vislumbre fugaz de um passado assombrado que permanecia conectado à mansão. Embora abalados com a experiência aterrorizante, o grupo decidiu continuar sua jornada em busca da verdade. O encontro com a aparição fantasmagórica no espelho os fez perceber que a mansão sombria guardava segredos muito mais profundos e assustadores do que eles jamais poderiam imaginar. Com o coração acelerado e um misto de medo e coragem, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar as provações e os enigmas que a mansão ainda lhes reservava. A aparição fantasmagórica no espelho permaneceria como um lembrete constante de que o sobrenatural era real e que eles estavam adentrando um território onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava cada vez mais tênue. Após se recuperarem da aparição no espelho, continuaram a investigar o local, até que encontraram uma entrada secreta atrás do imenso espelho onde o fantasma estava. A descoberta da sala secreta deixou os amigos atônitos. Aquela câmara escondida parecia um portal para um mundo misterioso e intrigante. Os olhos curiosos de Emily percorreram as paredes, onde enigmas estranhos e perturbadores estavam escritos em letras desbotadas. Cada enigma parecia uma charada intricada, projetada para desafiar a mente e testar a coragem. As palavras enigmáticas ecoavam no silêncio da sala, como um convite sombrio para desvendar os segredos ocultos da mansão assombrada. Sarah, com sua perspicácia e intuição aguçadas, aproximou-se da primeira parede coberta de escritos. Seus dedos trêmulos traçaram as palavras, tentando decifrar o que os enigmas revelavam. O resto do grupo a observava, ansioso por qualquer pista que os levasse mais perto da verdade. Os enigmas eram um desafio para suas mentes. Cada linha, cada palavra, exigia uma interpretação cuidadosa. Mas eles estavam determinados a enfrentar o desafio e desvendar o mistério que a mansão escondia. Enquanto os amigos mergulhavam nos enigmas, uma atmosfera intensa se instalava na sala. O ar estava impregnado de uma energia antiga e opressiva, como se a própria mansão estivesse observando cada movimento deles. Cada respiração era pesada, cada suspiro ecoava como um eco fantasmagórico. Conforme decifravam os enigmas, uma história sombria começava a se desdobrar diante deles. Era um conto de tragédia e sofrimento, ligado ao passado sinistro da mansão. Cada enigma revelava uma parte dessa narrativa macabra, e os amigos se sentiam cada vez mais envolvidos em uma teia de mistério. Jorge, com sua mente lógica, procurava padrões e pistas que pudessem ajudá-los a desvendar os enigmas com mais eficiência. Emily, com sua criatividade e intuição afiada, trazia uma perspectiva única para as interpretações. Enquanto isso, Sarah, com sua sensibilidade ao sobrenatural, buscava conexões entre os enigmas e a presença malévola que assombrava a mansão. À medida que avançavam nos enigmas, o tempo parecia distorcer-se. A sala secreta parecia um labirinto mental, onde cada resposta levava a novas perguntas e desafios. Mas os amigos não desistiam. A determinação brilhava em seus olhos, alimentada pela curiosidade e pelo desejo de descobrir a verdade oculta.
À medida que se aproximavam da resolução dos enigmas finais, a tensão atingiu seu ápice. Cada palavra decifrada era uma vitória contra a escuridão que cercava a mansão. Cada resposta certa os aproximava de um entendimento mais profundo sobre o que realmente acontecerá ali. Finalmente, após uma sequência de enigmas desafiadores, os amigos encontraram a solução final. Um último enigma, escrito com uma caligrafia tremida, revelou o caminho para a revelação final. Com mãos trêmulas, eles seguiram as instruções e abriram uma passagem secreta, revelando uma sala ainda mais sinistra e enigmática. A sensação de triunfo e apreensão se misturaram enquanto eles adentravam a nova sala, prontos para enfrentar o desconhecido. Os enigmas os levaram até ali, mas o que eles encontrariam além daquela porta era um mistério que ainda precisava ser desvendado. Armados com coragem e determinação, eles seguiram em frente, prontos para encarar o próximo desafio que a mansão sombria lhes reservava. Os enigmas os haviam preparado para o desconhecido, mas o que eles descobririam a seguir superaria todas as expectativas. O porão sombrio exalava um ar de opressão e mistério. O grupo avançou com cautela, seus passos ecoando pelas paredes úmidas. Uma luz fraca iluminava o caminho, revelando a descoberta que os esperava. Diante deles, no centro do porão, estava um altar macabro e perturbador. Símbolos estranhos estavam esculpidos na superfície desgastada. Manchas escuras adornavam o mármore, testemunhas dos rituais sombrios que haviam ocorrido ali. Uma sensação de pânico os envolveu. A presença maligna da mansão se tornava cada vez mais palpável. Eles perceberam que aquele lugar havia sido o epicentro de invocações e práticas ocultas que despertaram uma entidade sombria e sinistra. Olhando uns para os outros, o medo se misturava com a determinação em seus olhos. Eles sabiam que não podiam mais recuar. Tinham que enfrentar o mal de frente, para desvendar o mistério e libertar a mansão do seu domínio obscuro. Sarah, com sua conexão com o sobrenatural, sentia a energia maligna emanando do altar. Ela alertou o grupo sobre a importância de proceder com cautela e respeito, pois qualquer passo em falso poderia desencadear consequências indesejadas. Com a voz trêmula, Emily sugeriu que eles procurassem por pistas ao redor do altar. Talvez houvesse algum indício sobre como deter a entidade maligna ou desfazer o ritual que a havia invocado. Enquanto vasculhavam a área, George encontrou um antigo livro, escondido em um compartimento secreto próximo ao altar. Suas páginas amareladas continham escritos sombrios e proibidos. Era um grimório, contendo informações sobre rituais, invocações e a natureza da entidade maligna. Eles se reuniram em volta do livro, estudando as palavras e os símbolos com cuidado. Os segredos contidos ali poderiam ser a chave para desvendar o mistério e enfraquecer o poder da entidade. Com os corações acelerados e as mãos trêmulas, eles decidiram que não havia mais tempo a perder. Eles estavam dispostos a enfrentar o ritual sombrio, arriscando suas próprias vidas para salvar a mansão e a si mesmos. Seguindo as instruções encontradas no grimório, eles começaram a preparar o cenário para o ritual. Incensos perfumados foram acesos, formando uma névoa misteriosa no ar. Velas foram dispostas em torno do altar, criando uma atmosfera tênue e solene. Com os corações cheios de coragem e concentração, eles recitaram as palavras antigas e poderosas que desafiavam a entidade maligna. Suas vozes ecoaram pelo porão, mesclando-se em uma melodia de invocação e esperança. Enquanto o ritual prosseguia, uma energia intensa começou a se formar ao redor do altar. O ar parecia pesado, como se o próprio mal estivesse sendo convocado e confrontado. Eles se mantiveram firmes, alimentados pela crença de que estavam fazendo o que era certo. No clímax do ritual, uma rajada de vento uivante encheu o porão, as chamas das velas dançando freneticamente. O grupo sentiu a presença maligna tremular diante de sua determinação. O mal estava sendo desafiado, enfraquecido pelas palavras e intenções do ritual. Quando a última palavra do encantamento foi pronunciada, uma luz intensa e cegante irrompeu do altar, preenchendo todo o porão. A entidade maligna, agora livre de sua prisão, emergiu das sombras com uma fúria avassaladora. Seu ódio impregnava o ar, envolvendo os amigos em um véu de medo e desespero. Eles sabiam que não havia mais volta, apenas a luta pela sobrevivência. Os corredores labirínticos da mansão se tornaram um campo de batalha sinistro. Armadilhas mortais eram ativadas a cada passo, exigindo reflexos rápidos e pensamento estratégico para escapar ileso. O som de portas trancando-se e o render de madeira velha ecoavam em seus ouvidos, alimentando a sensação de aprisionamento. A adrenalina bombeava em suas veias enquanto eles corriam, seus passos ecoando pelos corredores sombrios.
A entidade maligna os perseguia, movendo-se com uma agilidade sobrenatural, suas garras estendidas em busca de presas indefesas. Momentos de pura tensão se desenrolavam a cada esquina. Os amigos se dividiam entre enfrentar os obstáculos e se protegerem uns aos outros. Cada segundo era precioso, cada decisão poderia ser fatal. Eles confiavam uns nos outros, sabendo que a união era sua maior arma na luta contra a escuridão. Em um instante de descuido, uma armadilha mortal se ativou, capturando um dos amigos. O grito de agonia ecoou pelos corredores, um lembrete cruel da ameaça iminente que os cercava. O grupo parou por um momento angustiante, mas o espírito de luta queimava em seus olhos. Sem hesitar, eles continuaram sua jornada perigosa, evitando obstáculos, desvendando enigmas e lutando contra a própria natureza da mansão, que parecia conspirar contra eles. A entidade maligna não dava trégua, lançando-se sobre eles em ataques furiosos. Eles lutavam com todas as suas forças, brandindo armas improvisadas, cada golpe era uma ofensiva desesperada pela vida. O cansaço começava a se infiltrar em seus corpos, mas a determinação não fraquejava. Eles sabiam que a sobrevivência dependia de sua resistência e coragem. A luta era árdua, mas eles se recusavam a desistir. Em um momento de desespero, quando a entidade maligna parecia estar prestes a alcançá-los, uma descoberta inesperada surgiu. Um símbolo sagrado, oculto em uma sala secreta, possuía o poder de enfraquecer a entidade. Com a esperança renovada, eles se lançaram em direção à sala, ignorando a dor e a exaustão que os envolviam. Ao chegar à sala, eles encontraram o símbolo sagrado e o usaram como uma arma contra a entidade. A criatura letárgica, enfraquecida pelo poder do símbolo, retrocedeu momentaneamente. A oportunidade de escapar se abriu diante deles, e eles não desperdiçaram um segundo. Correram em direção à saída da mansão, sentindo a presença maligna diminuir gradativamente. A luz do sol os acolheu, libertando-os das garras da escuridão. Eles olharam para trás uma última vez, testemunhando a mansão em silêncio, derrotada e vazia. Os amigos sobreviventes se abraçaram, sentindo a mistura de alívio e tristeza pelo que passaram. Eles sabiam que essa experiência mudou suas vidas para sempre. Juraram nunca esquecer a luta pela sobrevivência que os uniu e as lições que aprenderam. Enquanto se afastavam da mansão sombria, eles carregavam consigo as cicatrizes da batalha e a memória do terror que enfrentaram. Mas também carregavam uma força interior renovada, a certeza de que haviam superado a escuridão e emergido como vitoriosos. Chegamos ao fim desta assustadora viagem pelas profundezas do horror. Espero que cada história tenha enviado calafrios pela sua espinha e alimentado sua paixão por narrativas arrepiantes. Agora, é hora de vocês se envolverem e se tornarem parte ativa desta comunidade assombrada. Comentem abaixo, compartilhem este vídeo com outros amantes do medo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perderem nenhum dos nossos futuros contos tenebrosos. Juntos, podemos explorar ainda mais os cantos escuros da imaginação humana. Agradeço a todos que nos acompanharam nesta jornada aterrorizante. Até a próxima, corajosos seguidores do terror.